Vamos continuar a nossa reunião. Tem palavra os membros do governo. Obrigado, senhora presidenta. Obrigado pelas questões colocadas pelos 5 deputados. Deputada Song Pekeis falou sobre os bolões, sobre a troca sobre bolões de troca ilegal de dinheiro. Se pode haver outra forma de entrar nos casinos para fazer uma pesquisa. Acho que isto depende da política global da ARAEM. Se entendemos que é necessário, então vamos avançar com isso. Isso depende das nossas políticas. E outra questão sobre os concertos para reforçar a garantia. Também um bocado também já falei com o BSP, com os bombeiros, que o SPU também tem de cooperar nestas tarefas. Para o Corpo de Bombeiros, enquanto uma entidade principal que para o diálogo com as respectivas empresas, também vai organizar pessoal. E sobre o reforço do sistema, do respectivo sistema de fiscalização, temos já o sistema Olhos do Céu e as empresas também o próprio sistema de videovigilância. E o pessoal de segurança. E com as diversas partes vamos então fazer bem esta tarefa. As empresas de jogo, os concertos realizados dentro das empresas de jogo, acho que é impossível fazer isto. A não ser que, por exemplo, nas ruínas de São Paulo, a porta do cerco, na respectiva praça, sim, podemos ter um sistema de fiscalização dos multidões. Mas para outros locais, podemos utilizar o sistema Olho do Céu e do próximo sistema das empresas. Quanto a dar mais facilidade às mercadorias, este último ano, os serviços à alfândega têm vindo a reforçar sobre a mobilização das mercadorias. Primeiro, existe o mecanismo de geoencaminhamento fácil. E em 2020, este serviço foi estendido para os mercadorias a nível aéreo e marítimo, que tem também através de uma técnica de megadados para seja transferido de uma forma automática. Também temos vindo a aperfeiçoar o mecanismo e no próximo ano temos um novo mecanismo para facilitar a transferência de mercadorias dos setores. Também foi estendido, temos o plano de selo transfronteiriço. Também temos vindo a promover programa operador econômico autorizado, feito da alfândega do interior da China. Para as respectivas empresas terem mais facilidade sobre a mobilidade das mercadorias. E quanto ao ponto, e também no 8 de agosto também temos a entrada em vigor de um posto de transferência de mercadoria transfronteiriço de Macau. Também foi falado no relatório da LAI que vamos aperfeiçoar o tal mecanismo. Ademais, sobre a zona de cooperação aprofundada sobre a primeira linha de fiscalização e a linha de controle, especialmente sobre a segunda linha, estamos a aguardar a aprovação da parte do interior da China. Sim, foi falado dos princípios no plano geral, mas aqui, projeto geral, mas aqui não vou falar dos pormenores. Estamos a aguardar pela divulgação do interior da China. E quando a questão do deputado Chen Ho-sen sobre as novas políticas de segurança nacional, foi uma boa questão. Quanto a esta matéria, o presidente Xi, no seu relatório quinquenal, também foi falado sobre
revelar a respectiva capacidade da segurança nacional. E primeiro tem de aperfeiçoar todo o sistema, outro tem elevar o mecanismo, e outro tem a ver com a gestão, e também tem o mecanismo do nível social. E logo na primeira vez que tem elevado a posição desta tarefa sobre a segurança social e segurança nacional também é uma matéria mais importante. Então, o presidente Xi também foi falado de várias exigências que as três órgãos têm de concretizar a lei de salvaguarda de defesa e segurança do Estado. E para o governo da RAM também temos atuado várias ações, incluindo a revisão da lei, todo o conteúdo que consegue refletir o conceito geral de segurança nacional como lei fundamental, e com a sua revisão, que também consegue refletir o conceito geral de segurança nacional. Também no relatório das lá também foi falado três ideias. Primeiro é uma prevenção, outro tem a ver com a segurança nível do sistema, e a última parte tem a ver com a participação em geral. E também foi falado sobre antiterrorismo, da respectiva legislação. Neste momento estamos a trabalhar nisso, mas o que nós prestamos mais atenção é com a execução da lei e da divulgação para a população saber o que devemos fazer no dia a dia, que também tem a ver com a segurança do Estado. Aliás, no corrente ano, também temos a tal exposição sobre a educação de segurança nacional. Também temos foi apresentado vários concursos de composição sobre o tema da minha noção sobre a segurança cultural. Também vai ser divulgado os resultados. Que isso tem a ver com todos nós, e com tudo isto, todos os residentes também vamos saber que é muito importante a segurança nacional, estar perto de nós, o que posso fazer muito. E é um trabalho rotina que vamos ser divulgado. E outra questão, sobre a questão dos museus, acho que lembro-me que também foi falado no ano passado, agradeço imenso pela questão colocada, sobre este Museu das Forças. Era iniciado o concurso público, e a empresa que ganhou no concurso desistiu, e por isso agora está parado. E depois descobrimos que houve problemas no edifício do quartel, e por isso, por hora, não podemos avançar com esta tarefa. Só no próximo ano que vamos avançar com o trabalho relacionado com o Museu das Forças, do pessoal das Forças. E sobre as bulas feitas através de telefônicas, e também olhando para os tais vídeos, acho que foram votantes mais ou menos 31.000 pessoas na primária. Sim, este número de pessoas, aliás, estes 2 dias também temos a receber este tipo de mensagem, por isso temos que continuar os objetivos de prevenção e combate. E a questão da deputada Wang Qizhen,
sobre o regime e o subsídio do pessoal. Acho que há bocado já respondi aos outros deputados, então agradeço pela atenção dada e por hora são 44 a 48 horas dentro de 50 horas. E mesmo com ações de proteção civil ou outras atividades de grande envergadura, feito um ajustamento, acho normalmente é este horário. Sim, alguns serviços, calhar o horário é mais, mas o que vamos poder fazer a avaliação. Sim, o nosso. Porque também chegou a falar da questão da família, acho que isso é muito importante. Sim, aliás, a minha mulher também tem vindo a criticar que eu dou muito pouco tempo de dedicar-se à família. Sim, mas acho que o nosso pessoal da linha de frente também, por causa do trabalho, tem de sacrificar. Sim, também sinto-me isto. Vamos lutar para ajustar o horário de trabalho do nosso pessoal, tem mais tempo para acompanhar a sua família. E também outra questão, que depois de ter vagas que pode, ou cotas que pode haver uma oportunidade de promoção, acho que não é este sentido, não é questão de ter vagas ou não, ou cotas ou não. É para ter um novo posto ou cargo que tem a ver com as cotas ou vagas. Mas para a questão de promoção, não. Sim, se haver 3 inspectores, se já estão todos preenchidos, então claro que é este sentido, porque isto depende do número do quadro, acho que são um número bastante reduzido, acho que tudo isto, em outros países também verifica-se o mesmo problema. E sobre aqueles que ainda não têm completar 55 anos de idade, isso tem a ver com o nosso regime em geral, não só da nossa tutela. E, por exemplo, recentemente, um trabalhador queria aposentar-se mais cedo para cuidar da sua vida, mas isto não é um fundamento, não pode ser. Acho que sim, diz que a vida é dura, e com este pretexto para pedir uma apresentação, claro que isso não é aceitável. Sim, depois de ter trabalhado com 30 anos e completarem 55 anos de idade, pode declarar para aposentar-se. Mas sem atingir esta idade, então tem de apresentar o pedido e o seu serviço vai verificar a situação em geral, se vai ser aprovado ou não. Ou não ser que tem de cuidar da sua própria família. Isto ainda depende da decisão do seu serviço. Às vezes chegam mesmo, vou ter em conta a situação real, muitas vezes também posso aprovar, a não ser que é um caso bastante excepcional. E sobre o resgate das entidades, pode ser feito pelas entidades privadas. Neste momento, este tipo de salvamento ou resgate é só feito pelas entidades públicas. Para chegar a Hong Kong, por exemplo, com coordenação de serviços de saúde, pode ser transportado para Hong Kong através do Corpo de Bombeiros. Mas o governo, ou seja, o Serviço de Saúde, vai ter em conta a sua urgência e depois o Corpo de Bombeiros que vai fazer. E quem é que vai fazer a coordenação são os PO. E sobre o salvamento entre as 3 partes, antigamente, com o entrada da China em Hong Kong, também existe já um mecanismo de contingência, mas desta vez, com o background da Grande Bahia, incluindo as 9 cidades, ou seja, também Hong Kong e Macau, existe um mecanismo de salvamento entre as 9 cidades. Foi discutido em setembro, agora está a aguardar pela um projeto final que vai ser assinado. Mas quando que isto vai ser assinado? Acho que vai ser assinado em breve.
E também sobre a questão dos bolões de troca ilegal de dinheiro, como eu já respondi, agora não vou repetir mais uma vez. Também vamos reforçar o diálogo com os serviços de justiça. O governo existe uma coordenação uniforme. E também sobre a questão do comércio paralelo, daqui a ano passar ao meu colega responder. E sobre a questão da divulgação, se a PJ descobre sobre as bulas praticadas pela inteligência artificial, vai fazer, em primeiro lugar, um estudo, depois vai fazer a respectiva divulgação, através de colóquios, seminário, vai ser divulgado as respectivas notícias. E neste tipo de trabalho de sensibilização também são feitas da própria iniciativa e por isso não entendo que é feito de forma passiva. Claro que as coisas que sem saber ou que não estão relacionadas com o assunto, claro que não vamos fazer, porque este tipo de vírus também envolve os nossos recursos financeiros. Sobre a revisão da lei de proteção de dados pessoais, se for assim, também vamos dar a nossa cooperação. Sobre o armazém do permanente, sobre o depósito provisório, acho que no próximo ano, em setembro, vai ser concluído os objetivos de trabalho e assim daí vai entrar em funcionamento. Isto tem a ver com o depósito provisório. E sobre, após a divulgação da respectiva lei, quais são os problemas que têm a ser enfrentados? Daqui a nada vamos ter uma reunião sobre o Conselho Consultivo e também podemos consultar o setor em causa. Sobre o terreno escolhido para o depósito provisório, acho que no dia 25 do mês passado, também houve um despacho do secretário Raimundo Rosário e claro que nós queremos que seja concluído quanto antes. O deputado Lam Yu-tou sobre a proporção dos agentes de Hong Kong de 28 mil agentes que não abrange os pessoal dos postos fronteiriços. E para nós, 9 mil. E o pessoal dos postos fronteiriços, mais ou menos 1000. Acho que não devemos utilizar a proporção de Hong Kong, porque nós temos muito turista, também se trata de uma terra pequena, porque em Xinjiang apenas 100 agentes, porque é um local bastante reduzido, porque muitas vezes a prática de crimes e os conflitos têm a ver com conflitos entre pessoas. Quando essa questão também já respondi isto há vários anos. Aliás, os procedimentos criminais também diferem de Hong Kong. Também temos de dar nosso apoio ao órgão judicial. E se para toda a polícia abrange também o pessoal administrativo e também o pessoal que presta de serviço de base, da camada mais base, temos mais ou menos 11.277, mas Hong Kong é 70 mil, mas só que não abrange o pessoal da camada mais base, por isso não podemos fazer este tipo de comparação. E sobre a questão de anti-incêndio marítimo, daqui a nada passar meu colega para responder. E também sobre o respectivo robô, também vou responder que é mais tarde. E em geral, como é que podemos reforçar a tal obra, também vai ser tratado no futuro. E quanto
A questão do novo estabelecimento prisional, também vou passar ao meu colega para responder. Sobre o trabalho, horas exteriores dos trabalhadores, também já respondi. E também sobre a questão da obediência. Acho que, por exemplo, desde o primeiro dia do retorno à pátria, também existe este mecanismo na PJ, que os trabalhadores podem transmitir as suas opiniões diretamente ao diretor. Daqui a pouco vou responder outras questões, obrigado. Deputado Sung Bakei. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a resposta, senhor secretário. Aqui eu gostaria de acompanhar mais uma questão que tem a ver com a atividade de grande dimensão. Estou de acordo com a opinião do senhor secretário, porque agora é difícil instalar uma câmara para monitorizar a situação dentro dos cassinos ou dentro da sala de concerto músico, ou seja, olho no céu. Mas agora também temos concerto músico ao ar livre e, portanto, nessas atividades de grande dimensão, nós preocupamos com acidentes de esmagamento, tais como nas zonas de ruína de São Paulo, também pode acontecer este tipo de acidentes. Não sei se o governo dispõe de qualquer medida, incluindo em termos de instalações para reforçar respectivo controle. E não sei se há ou não qualquer mecanismo ou sistema móveis que pode monitorizar a situação. E, se for necessário, o governo pode introduzir este tipo de aparelho para controlar a situação de pessoa nas atividades de grande dimensão, mas que tem a ver com o logístico, quanto às mercadorias ou passagem ou alfandegamento das mercadorias. Ou seja, os residentes de dois lados podem, ou seja, levam consigo cada vez mais produtos do uso pessoal. Não sei se o governo pode ponderar criar novo modelo de desalfandegamento para, ou seja, mecanismo de isenção. Obrigada. Obrigada, senhora presidente. Agradeço a resposta do senhor secretário. O senhor secretário referiu que a implementação da segurança nacional é muito importante e não tenho nada qualquer questão a colocar, mas o senhor secretário ou sob a tutela do secretário para a Administração e Justiça, também há uma sala de exposição para divulgação da lei básica, e sob a tutela do secretário para assuntos sociais também há uma base para educação, patriotismo. Isto é muito importante para consolidar a base desta educação, mas o senhor secretário é responsável pela defesa da segurança nacional, mas não há locais para exposições sobre segurança nacional. Então, será necessário naqueles museus aditar elementos sobre defesa da segurança nacional. Acho que isto pode dar uma resposta à ideia de participação de toda a população. E com isto, a população pode inteirar-se deste assunto. Muito obrigado. Deputada Monquete, obrigado, senhor presidente, e obrigada pela resposta do senhor secretário. Quero esclarecer uma coisa, e a divulgação é feita pela força de segurança e no Facebook, etc. Temos de seguir para receber informação nesta plataforma online. Portanto,
Quanto a PJ, atualmente há 549 seguidores, portanto, temos de utilizar todos os trabalhadores para colocar essas informações na plataforma eletrônica. Se não fizermos isto, então as pessoas não podem receber essas informações. Portanto, não podemos identificar se essa mensagem é uma mensagem de WhatsApp ou de outra mensagem. Portanto, é difícil para as pessoas apurar a origem das mensagens. Se podemos saber a origem da mensagem, podemos enviar a mensagem para outras pessoas, para meus amigos. Portanto, por exemplo, quanto à proteção civil, podemos cooperar com operadores de comunicações para enviar mensagens sobre a proteção civil, sobre a notícia da proteção civil. E se nós podemos receber em tempo oportunos essa mensagem, então não, se calhar não vamos cair em armadilha. 多謝司長啦。 Fala, Milton. Obrigado, secretário. Por causa do tempo, se ainda não consegue falar sobre a questão do regime jurídico, sobre incêndios. E no ano passado também falamos com o secretário sobre a questão da pesca, porque temos uma orla em Macau, como que podemos ter um ambiente mais amigável às pessoas que praticam este tipo de pesca, porque falaram que vão seguir o Regulamento Geral de Espaços Públicos e também houve lá um despacho 3/2002. Mas a minha ideia é o seguinte, é que reforçar o diálogo. Também a imigração ilegal. Acho que se pode haver um diálogo com esta pessoa, acho que eles também podem ser os primeiros a comunicar este tipo de ilegalidade às polícias. Tem que ter um diálogo franco, porque nos espaços que não proíbem pesca, ainda as pessoas podem praticar esta atividade. Também compreendemos que há uma pressão a nível de execução da lei por causa da migração ilegal. E também perto, enfim, da Vara está vedado, mas consegue surtir os efeitos para a prevenção da migração clandestina. Temos ao mesmo também reforçar o diálogo com a população. Eu peço ao secretário, especialmente com os serviços da alfândega, para dialogar com as pessoas que praticam atividade de pesca para ajudarem na execução da lei enquanto da linha mais frente. Deputado Leung, obrigado, senhor presidente, porque as minhas questões ainda não foram respondidas. Portanto, eu vou sequer fazer uma chega em relação aos jogos nacionais em termos de trabalhos. O governo vai poder criar um centro de comando para a segurança para os jogos nacionais em cooperação com a partes de Hong Kong ou de China para assegurar ou criar um ambiente pacífico, amigável e seguro, e bem como reforçar a sensibilização e levar a consciência de segurança da população em geral. Mas, em relação ao curso de mestrado para as polícias, e segundo os estados do governo, conteúdo ou disciplinas incluem policiamento moderno e etc. E quais são os modelos que o governo está a operar e quais são os trabalhos responsáveis pela parte da Universidade de Macau e também por outras partes, e quais são os trabalhos que foram feitos pela UMAC e qual a concepção do curso e qual a situação ou andamento do curso
E no futuro vai também abrir disciplinas que têm a ver com antifogo, trabalhos antifogo, etc. E os cursos ministrados nas nossas zonas vizinhas também há outro tipo de disciplinas. Qual a concepção do governo em relação a esta matéria? Deputada Langon, que a questão que tem a ver com os Jogos Nacionais não é uma questão para dar acompanhamento? Sim, a questão que para dar acompanhamento tem a ver com o curso de mestrado em Ciências Sociais, mas aquela que tem a ver com os Jogos Nacionais é uma questão nova. Tem a palavra o membro do governo. Obrigado, senhor presidente. Agradeço as questões colocadas pelos deputados. Quanto a questão da deputada Lam Yuto sobre os uniformes dos bombeiros. Eu não vou entrar em pormenores, mas na realidade é muito importante a proteção dada aos bombeiros, porque temos de encontrar um equilíbrio entre entre o sentido confortável e também a proteção. Portanto, nós também ouvimos as opiniões dos corpos sobre a questão do uniforme. E quanto aos novos prédios, de facto, para apresentar plantas, há que apresentá-la ao mesmo tempo às obras públicas e também aos bombeiros, para assim emitir o seu parecer. E quanto ao parecer dos bombeiros, o parecer dos bombeiros é vinculativo. Se o bombeiro não concordar, então não se pode avançar com a etapa seguinte. E quanto à fusão das políticas de circulação de veículos de Macau em Hanjin e em Guangdong, temos de negociar com o interior da China. E quanto à questão de queda de objeto, já falei com o meu colega e o que disse é impossível, porque a polícia só deslocou-se ao lugar para tratar do caso e não passar multa. Acho que o que disse era impossível. Normalmente, não sei se há enganos aqui, mas na prática isto não vai acontecer. Se isto acontecer, não podemos aceitar. E quanto à questão de estacionamento de carros, há diferença entre o dolo e negligência. Segundo a teoria jurídica, para infrações administrativas não se faz distinção entre o dolo e a negligência. Mesmo um ato é praticado por negligência, também é punido. No caso de crime, há esta distinção, ou seja, só é punido a ato praticado com dolo. E no caso da infração administrativa, independentemente de ser praticado com dolo ou negligência, é punido. E quanto à questão da pesca, temos de assegurar a segurança. E para a polícia, temos de executar a lei de regulamento, ou seja, o regulamento dos espaços públicos e também o aviso número 3 para 2002 da Direção dos Serviços de Águas. E estas normas, este aviso, são razoáveis ou não, isto é discutível, mas para nós temos de executar a lei. A questão da deputada Langon Kei, trabalho de manutenção de segurança nos Jogos Nacionais, queria dizer o seguinte: a polícia
tem destacado pessoal para trabalhos ou para visitas no âmbito de trabalhos de manutenção de segurança, e nos Jogos Asiáticos também temos estas experiências. Em cada trabalho de manutenção de segurança, nós também definimos planos de contingência, etc. E, portanto, nós exigimos que em cada operação de manutenção de segurança temos de assegurar todos os aspectos para não ter qualquer problema. Porque se houver problema, já não se consegue assegurar a segurança. E quanto à questão de participação de toda a população, é assim, nós, através da educação e sensibilização e divulgação, nós aprendemos a conhecer a população, a importância da segurança nacional. E há bocado recebemos uma notícia e nós vamos colaborar com outros serviços. E quanto aos cursos de mestrados da UMA, nós somos responsáveis pela parte prática. Sim, o deputado Song Baek-Khye referiu ao caso de esmagamento. Sim, temos de prevenir este incidente. E isto também tem a ver com o problema de risco. Portanto, nós temos sistema de monitorização de fluxo de pessoas nas portas do cerco e também nas ruínas de São Paulo. E isto exige investimentos. Portanto, não podemos instalar este mecanismo a todos os locais. E quanto a ações de divulgação online, sim, vamos tentar fazer isto, mas temos também dificuldade. E a seguir, a deputada Wong Ki-cheng falou sobre a divulgação de informações. Esperamos que quem recebe a informação pode retransmitir-la a outras pessoas. Porque é impossível que a polícia emite as informações a toda a população. No caso de proteção civil, sim, a companhia de telecomunicações tem a responsabilidade de transmitir estas informações gratuitamente. E agora vou passar a palavra ao diretor-geral dos Serviços de Alfândega sobre o combate ao comércio paralelo. Obrigado. Sim, obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, quanto ao combate ao contrabandista, e nós adotamos mecanismos de combates nos postos fronteiriços. E quanto àquela ação de combate no postos fronteiriços e transporte de mercadoria no veículo, nós vamos seguir a lei do comércio externo para punir infratores, e a multa máxima é de 100 mil pataca. E, para além disso, algumas pessoas são trabalhadores residentes, pode violar a lei de contratação de trabalhadores residentes e a lei de permanência em Macau. Portanto, nós também vamos multar essas pessoas e através de veículo para realizar atividade ou negócio paralelo. Então, também vamos suspender a sua licença, a licença de veículos para passagem transfronteiriça e durante 6 meses. E quando há falta de força das sanções, quanto a esta opinião, porque Macau é uma cidade turística, temos de considerar muitos fatores. Portanto, vamos continuar a comunicar com os serviços competentes para ponderar essa gestão e até
fim de novembro deste ano, foram interceptados 176 casos relacionados com paralelos, com negócios paralelos com vínculos. Portanto, também vamos aplicar a medidas de suspensão de licença para esses veículos e agora 56 veículos já têm licenças suspendidas. E quando a combate incêndio no mar e até, ou seja, em 2025 já compramos 2 barcos e este barco pode ser entregue e entrar em funcionamento em 2025 e neste momento está a fazer o trabalho de formação e o respectivo trabalho preparatório e os nossos serviços também em agosto e deste ano, em março do ano passado, também enviamos 56 trabalhadores para participar em curso de formação em Zhuhai e também contamos o trabalhador do CP. Peço desculpa, deputada Lanque, depois de verificar o tal registro sobre a questão da segurança sobre os jogos nacionais, trata-se de uma questão para acompanhamento. Peço desculpa. Agora, deputado Lenormand, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, boa tarde a todos. Gostaria de colocar algumas questões. Primeira questão sobre o combate dos bolões de troca ilegal de dinheiro. O secretário há bocado também já falou, mas queria falar um pouco sobre o combate em concreto desta atividade, porque entre janeiro a setembro conseguiu interceptar mais ou menos 1.600 pessoas que praticam esta ilegalidade. E fazendo as contas, mais ou menos por dia, mais de 30 pessoas que praticam esta atividade. Também sabemos que este trata de uma infração administrativa que também é praticada dentro dos casinos, mas temos de saber que os atos praticados no casino no futuro podem não ser, porque também pode haver muitos outros atos ou agressões ou homicídios também praticados por bolões de troca ilegal de dinheiro. Assim, temos condições para combater esta atividade. Temos de refletir um pouco, porque todos os dias, por média, há tantas pessoas que praticam esta ilegalidade. Isso, há falta de acessórios para o pessoal da linha de frente, mas podem ter subsídios ou roubos ligados a este tipo de atividade. Sim, o governo falou sobre a criminalização desta atividade, mas também temos de ver, não convém que todas as atividades sejam reguladas sejam consideradas como crime. Sim, o pessoal da linha de frente tem a sofrer por ser um trabalho árduo, no fim e ao cabo só trata apenas de infração administrativa. O que pode fazer é proibir a entrada dessas pessoas. Então, enquanto a entidade responsável, o secretário, qual é a sua ideia que vai tornar essa atividade como considerada um crime ou como? Que é uma atividade, não só um problema dos casinos, também pode ser um problema que o pessoal da frente estão a enfrentar. Também, para além de ter a respectiva tecnologia, também temos de uma lei ou uma legislação para combater esta atividade. Peço ao secretário para falar da sua ideia sobre isto. Segunda questão tem a ver com a questão de postos fronteiriços. Vou falar da segunda fase do posto fronteiriço da Ilha Hanshin. Nestes últimos meses, os residentes, para os que vivem ou trabalham em Hanshin, também concordam com este novo posto, mas só que vai haver um novo problema.
sobre aquele corredor para a inspeção do veículo ainda não pode ser utilizado. E se os passageiros não podem passar ao mesmo tempo com os motoristas, tem de dar uma grande volta. E para aqueles que vivem na ilha Hengqin, esta inspeção feita junto dos veículos, como que pode ser feito? E perguntei e dando uma resposta que só apenas meados do próximo ano. Por isso também tem implicações para as pessoas que vivem lá. Eu peço ao secretário para responder a isso, como que pode ser, como que isto vai ser feito. E antes de entrar em funcionamento pode haver medidas provisórias para as crianças com menos de 10 anos de idade e com superior de 70 anos. Idosos com superiores podem passar ao mesmo tempo do veículo. Mas para os pais também tem preocupação só para aquelas crianças com mais de 10 anos de idade. Então, se pode já dialogar com o idoso da China, pode ajustar um pouco a idade, ou ser mais de 10 e reduzir a idade máxima, reduzir para 65 anos de idade. Estes também são os pedidos deste residente. E também falar do outro posto do Porto de José, que ainda ocupa 55% das pessoas que utilizam por dia. E no passado também foi falado se pode haver apenas uma inspeção. E o governo também respondeu que só apenas uma paragem. O governo respondeu por causa das suas legislações, não pode ser feito isso na Porta do Seco. E enquanto também é um posto que é mais utilizado por dia, para além de questões técnicas, no futuro ainda pode ponderar para avançar com isto, porque muitos residentes que utilizam este posto, e se for feito apenas de uma inspeção fronteiriça e integral, acho que a sociedade espera que isto possa ser feito. Qual é as dificuldades que estão a ser deparar? E também peço que possa divulgar as respectivas informações. Por último, sobre os recursos humanos. Os colegas também prestaram atenção nisto, mas podem falar dos dados na sua tutela. Mais ou menos 111 mil trabalhadores que ocupam mais ou menos um terço do total dos nossos trabalhadores na ARAEM. Então, temos que prestar atenção aos seus recursos humanos para a PSP, que existem no seu quadro mais ou menos 6 mil trabalhadores. E neste momento, incluindo o pessoal administrativo, mais ou menos 5 mil. Ainda há uma diferença de 1.000 pessoas. Para os agentes policiais, trabalham muito com trabalho árduo, para além de manter a segurança, a ordem, também tem que tratar do sonoro, das pensões legais, o mesmo outros trabalhos também envolvem com o seu trabalho. Então, neste momento, o número de pessoas consegue satisfazer tudo. Isso no futuro também temos a zona A e outros postos fronteiriços. Isso também tem a ver com o número dos agentes policiais. Sim, foi falado que não vai aumentar o número pessoal, então pode ter outros mecanismos para além de levar o moral de trabalho, também existem outras medidas para enfrentar os trabalhos. Posso ainda citar outro exemplo sobre os trabalhadores, os guardas do EPM, dos serviços correcionais. Temos aqui o número que os guardas prisionais estão divididos em 3 turnos. No primeiro 2 turnos, 1 por 11. E em Hong Kong, é 1 por 6. O secretário falou, neste momento, com a inteligência, precisa ter tanto pessoal para controlar o pessoal. Daqui a nada, vou dar um acompanhamento. Deputado Márcio Seng.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário, membros do Governo, caros colegas, boa noite. Ultimamente, novas formas de crimes são cada vez mais. E a cooperação regional também deve ser reforçada com o comércio ou realização de mais atividades de grande dimensão. E na tutela do Sr. Secretário, quanto à aplicação das novas técnicas e à cooperação regional, gostaria de trocar opiniões com o Sr. Secretário. O governo tem vindo a dar grande importância aos médias, portanto, a gravação de vídeos contra Bula, não sei se o governo vai ponderar através da conta do WeChat ou Xiaohongshu ou outros meios para dispor ou pôr este tipo de vídeos para efeitos de promoção contra Bula e com efeitos de elevar a consciência da população em relação a crimes de Bula. E o Sr. Secretário também está a cooperar com os serviços competentes no interior da China, por exemplo, o Centro Nacional Anti-Bula, para realizar ou criar a aplicação de telemóvel para permitir os cidadãos aprenderem novas formas contra Bula. E, ultimamente, nas atividades de grande dimensão, a segurança tem que ser assegurada. E não sei se o governo vai reforçar a cooperação interdepartamental, reforçar a avaliação do risco para evitar ataque ou acidentes. E em 2025 vamos ter os Jogos Nacionais. No ano passado, em março, foi criado um grupo interdepartamental com representantes ou comitê organizador com representantes do Expo, SA e CP. E com aproveitamento desta oportunidade, acho que o governo deve apresentar ou desempenhar a sua capacidade. E sim, podemos aprender, por exemplo, com jogos asiáticos realizados em Hangzhou, para aprender suas formas de realização de atividades, reforçando a cooperação regional com a parte do interior da China. E em relação a hardware e software, podemos também introduzir novos hardwares para, por exemplo, na área de previsão de fluxo de pessoa, etc. E o governo dispõe de qualquer medida para assegurar a segurança respectiva. E quanto ao desporto, para além de serviços de saúde, a competitividade da população em geral também está estreitamente relacionado com isso. Portanto, é cada vez mais exigentes as exigências em relação às condições, por exemplo, físicas dos agentes policiais. E durante os intercâmbios da parte de Macau e da parte do interior da China, há ou não qualquer formação para reforçar, por exemplo, condições físicas para os agentes de Macau, e bem como também aliviar a sua pressão de trabalho, melhorar as suas emoções psicológicas e daí, ou seja, através do desporto, elevar as condições físicas dos agentes de Macau e também faculta com os centros desportivos para facultar aos agentes e às suas famílias. E há ou não mais instalações desportivos para não só os agentes, mas também os membros da sua família poderem praticar desporto. E aliás, qual a taxa de utilização destas instalações desportivas? E na tutela do Sr. Secretário, há equipas
Parque Dragão, basquetebol, etc. E também essas equipas também participaram nos jogos ou competições realizadas em Macau. E acredito que este tipo de atividades pode reforçar ou ajudar a reforçar o espírito da equipa e também transmitir energia positiva. Não sei se o governo vai continuar a realizar, por exemplo, jogos específicos para a taça para o corpo de polícia, de maneira a promover o policiamento comunitário. E sim, recentemente houve um jogo policial de esporte e isto contribuiu para reforçar a cooperação regional entre Macau e outras partes. E com estes jogos demonstram-se o espírito de jogo, etc. Então, como é que o governo pode elevar as condições, a qualidade dos agentes para esses agentes poderem ter condições físicas mais elevadas ou melhores? E mais, quanto ao combate dos crimes, com as mudanças sociais, os desafios estão cada vez mais e através das novas técnicas, como é que o governo pode reforçar a cooperação com as zonas vizinhas para poderem enfrentar os desafios novos? Obrigado. Deputado Cicalano, obrigado, senhor presidente, senhor secretário, seus colaboradores, muito boa noite. Sua tutela tem trabalhado muito para aperfeiçoar o sistema de defesa da segurança nacional, para assim criar uma base para o desenvolvimento estável de Macau. Agora, a situação mundial é muito complexa e há cada vez mais ciberataques que constituem desafios para a defesa da segurança nacional. Portanto, precisamos de mentalidade proativa para fazer bem o projeto de defesa da segurança nacional. E quanto à cibersegurança, que é muito importante para a construção da cidade inteligente e governo eletrônico. Portanto, sem cibersegurança não há segurança nacional. E isto também pode afetar o desenvolvimento socioeconômico de Macau. Portanto, trata-se de um problema muito importante e para nós. Eu sei que o senhor secretário já fez muitos trabalhos e criou muitos departamentos e elaborou também o relatório geral sobre a cibersegurança. E todos os dias Macau está alvo de ciberataques e assim sabemos que o ambiente da rede está sempre a mudar e há cada vez mais problemas novos. E, segundo a resposta do senhor secretário sobre os dados estatísticos do Centro de cibersegurança, o número de ciberataques subiu de 2.000 e para 5.800 por dia. E, portanto, no âmbito da cibersegurança, temos de construir bem a plataforma para efeitos de prevenção. E com o recurso à inteligência artificial, assim, pode ser favorável para ciberataques e também os atos de hackers. E, portanto, há cada vez mais perigos no âmbito da fuga de dados e, face a estes problemas, temos de promover a realização periódica de simulacro e também devemos construir um sistema de resposta orientada pelos resultados. E, olhando para o interior da China, também também foi utilizada inteligência artificial e, entre outras, novas tecnologias
tecnológicas para enfrentar a questão da cibersegurança. Então, será que o governo também vai lançar planos de curto, médio e longo prazo para lidar com esta situação? E para aumentar o nível de cibersegurança de Macau, segundo o plano do governo, no próximo ano vai ser realizado um simulacro sobre cibersegurança para aumentar o nível de operadores de infraestruturas críticas e também vai ser emitido instrução sobre o assunto para evitar fuga de dados sobre as contas, etc. De facto, muitas empresas e associações também enfrentam ameaças de cibersegurança e espero que o senhor secretário possa lançar ações para que estes setores possam fazer autoavaliação, para assim aumentar a sua capacidade de autodefesa. E quanto ao software, temos de desenvolver o setor informática e isto exige quadros qualificados e o governo, através de planos de autoaperfeiçoamento e também cursos de certificação, muitos residentes estão incentivados a frequentar estes cursos. Portanto, o governo deve lançar mais cursos para formar estes quadros. E sabemos que a formação de quadros leva tempo e como a cibersegurança também implica muitas áreas e isto também requer experiências dos seus quadros qualificados. Nos últimos anos também tenho dado muita atenção à formação de quadros qualificados nesta área. Sabíamos que a respectiva lei já entrou em vigor há 4 anos. Então, qual é o ponto da situação de formação de quadros qualificados no governo? E estes quadros qualificados podem já satisfazer a necessidade do governo. O governo também deve reforçar a cooperação com outras regiões vizinhas. Então, vai destacar pessoal para o interior da China para aprender novas tecnologias, para assim criar bem ou criar uma rede de defesa de cibersegurança. E para além das ações do governo, é também possível recorrer às forças dos diferentes setores sociais, porque estas também estão a contribuir os seus esforços para este trabalho, segundo o plano de desenvolvimento de Macau. Temos de aumentar a dimensão do setor e há que prestar apoio à criação de produtos de cibersegurança. Isto pode não tem a ver com a sua tutela, mas a cibersegurança está estreitamente ligado com a sua litera e espero que o senhor secretário pode apoiar o desenvolvimento do setor. Obrigado. Deputado Lau Chong-yin, obrigado. Senhor secretário, presidente, em primeiro lugar, tenho de reconhecer o trabalho feito pelo senhor secretário, pela sua tutela e após a epidemia e a evolução da economia. A sua tutela tem vindo a manter a ordem pública. Portanto, queria agradecer a vossa equipa. E algumas questões já foram colocadas pelos colegas, mas que também queria colocar a questão sobre esquema de troca ilegal de dinheiro, porque esta situação tem vindo a perturbar Macau, porque apesar do combate, esta situação surge sempre. Portanto, há que reforçar a respectiva
a perspectiva de prevenção e o efeito de suas ações. Portanto, queria perguntar qual é o ponto da situação sobre a legislação nesse sentido e quando a proposta de lei pode ser entregue a ela. E no primeiro semestre já foram interceptadas 8.000 pessoas. E isto tem a ver com a troca ilegal de dinheiro transfronteiriço. Portanto, isto também afetou bastante o setor financeiro bancário. E este esquema já ou seja, esta atividade é praticada por grupos. Portanto, perante este grupo de grande dimensão, será que os recursos humanos são suficientes para enfrentar esta situação? E como é que o senhor secretário vai reforçar a recolha de informação para combater a partir de fonte desta situação? E para além disso, quanto à pula telefônica, este tipo de pulas são frequentes, apesar do combate, e as vítimas são mais jovens. E a pula transfronteiriça, a autoridade tem dificuldade em investir este tipo de pula. Portanto, é necessário reforçar a perspectiva de divulgação e educação. E também queria perguntar quanto à divulgação e educação, será que podemos utilizar mais plataformas online para divulgar essas informações a mais pessoas de idade etária diferentes? Podemos utilizar meios tecnológicos para fazer este trabalho? E quanto à violência doméstica, após entrar em vigor da nova lei, é possível surtir alguns efeitos, mas a taxa de acusação é baixa e houve 1.300 queixas, mas afinal só 18 casos foram considerados como violência doméstica. Portanto, o SPSP e a PJ têm um papel muito importante neste sentido. Sabemos que as vítimas, se recorrer à forma de queixa, significa que essas violências não é uma violência ocasional, já é uma violência frequente, especialmente a violência física, pode não dar indícios ou provas e as autoridades de investigação também têm dificuldade na recolha de prova. Portanto, como é que podemos reforçar a capacidade de recolha de prova e identificação de vítimas? Tolerância já é um consenso em Macau, portanto, não podemos deixar fora da lei algum invasor. Portanto, podemos criar um departamento ou grupo para enfrentar essa situação, para lidar com esses tipos de crimes. Portanto, sim, para além disso, quando aquela situação de atravessar via sem obedecer a regra de trânsito, e a lei de trânsito é para proteger o transeunte, isto é verdade. Mas também temos de considerar aquele condutor que cumpre a lei. Temos de considerar em 3 pontos. Em primeiro lugar, a legislação, e
e temos de ponderar, aumentar a multas e segundo, temos de considerar o aspecto de sensibilização. Houve 2.000 casos de infração e 12 por dia. E cada minuto não são 8 pessoas que atravessam a via sem obedecer a regra de trânsito. E por dias também houve mais de 1.300 acusações por estacionamento ilegal. Portanto, para além da acusação de estacionamento ilegal, também temos de enviar pessoal para lidar com aquelas infrações sobre peões. Portanto, aí, quanto à sensibilização, o governo já tem desenvolvido muito trabalho, mas aquele infrator, infrator são na maioria idosos e turistas. Portanto, podemos tomar como referências a prática na região vizinhas, podemos ensinar a dar algum conhecimento aos idosos sobre como a forma correta de atravessar as vias. E também podemos cooperar com associações civis para fazer estas atividades. E o secretário pode considerar isto. Obrigado, Sr. Presidente. Senhor secretário, membros do governo, colegas, boa noite a todos. E com a epidemia ou com a recuperação do número de turistas, com a liderança do secretário, a sua tutela continua a assumir o seu cargo. E temos o estado tem estado estável e com as palavras do secretário temos de proteger, reduzir o risco, prevenir o risco, limitar a periculosidade, assegurar a segurança. E com neste momento, o Inter da China também tem divulgado legislação antiterrorismo. Temos ter um mecanismo disto, olhando para Macau. Nós começamos isto ainda por cedo. Em 2006 já temos uma lei e outra lei sobre o terrorismo e branqueamento de capitais. Sobre o financiamento ao terrorismo. Só que depois destas duas leis já não temos outra legislação complementar. Em 2018 houve um regulamento administrativo, 2009 sobre a revisão da LAPOS e também tendo o estatuto da PJ. Acho que isto também constitui as bases para o nosso sistema antiterrorismo. O secretário também falou da estabilidade da sociedade de Macau, mas temos de tomar o sentido de risco, merece uma nova discussão. E o secretário também referiu que a execução da lei, que antigamente, depois de ocorrer um caso que vai começar a investigação, agora já começa pela prevenção. Eu concordo perfeitamente com isto. Olhando com a conjuntura mundial, houve sempre atos praticados por terrorismo. Então, na China também houve uma lei em 2015 e Macau, acho que já é uma ocasião para uma discussão de criar uma lei sobre antiterrorismo e reforçar a cooperação com outras regiões. Olhando a nível internacional, para além de ter com as associações, também tem um tipo praticado por particulares. Não depende da utilização de armas, também pode ser praticado por veículos. E no futuro vai haver muitas atividades de grande envergadura, ter muitos espetáculos. Então, o governo vai ser adotado medidas para contra este tipo de atividades. Sim, também é muito importante a informação e também vai através da tecnologia para a prevenção deste tipo de atos.
E quanto a tal lei, já existe uma calendarização para criar este tipo de legislação. E segunda questão, temos de reforçar a gestão dos serviços correcionais para combater a falta dos guardas dos prisionais. Foi já iniciado o concurso público para combater a falta do subchefe no estabelecimento prisional. E também temos de ter um novo estabelecimento prisional, vai ter nova pressão para os serviços correcionais. Por isso, em 2023, o serviço correcional e as escolas das forças também foi criado um novo curso de licenciado que pode falar dos conteúdos pormenores deste curso de licenciatura, como que consegue reforçar a capacidade do pessoal. E terceiro, sobre a polícia de turismo. E foi criado este tipo de polícia em 2016, houve o reconhecimento da população de turismo. Também podemos verificar nas adaptações turísticas que este tipo de polícia está prestando serviços. Só que em 2018 era o pico do número de turistas e depois houve uma grande redução e hoje em dia está mesmo a recuperar o número de turistas. Acho que em diferentes momentos também houve uma diferença, uma mudança do papel e da missão dos polícias de turismo. Porque sem turista parece que é necessário ter este tipo de agentes. E neste momento, com a alteração do modo de viajar dos turistas, tal como o secretário referiu, que gostaria de tirar fotografias no meio das ruas, então também temos de alterar o papel deste tipo de polícia. E qual é o número destes polícias? Era 55 em 2019. Qual é o atual número? E também para dar mais facilidade à população, em 2018, na ruína de São Paulo, na Praça das Portas Seco, que existe um veículo para tratar do extravio de materiais dos turistas, porque num dia eles vão, aliás, em 2000 há anos também foi criado um centro de prestação de serviços aos turistas perto da Rua de São Domingos. Depois gostaria de perguntar ao senhor secretário, neste momento também há a Rua da Cunha, também é uma das ruas que há mais turistas. Só existe este centro de prestação de serviço a turistas em Macau. Não pondera criar um novo centro na zona de Cotai. E, por fim, sobre a informática forense. Também sabemos que no Centro de Ciência também foi dado um curso de informática forense dado aos alunos do ensino da ciência forense, para os alunos do ensino secundário. Sobre recolha de ADN e também são peritos oriundos do exterior. Então, também prestamos atenção à educação, ainda podemos formar alunos para ter mais interesse a isso. Então, a PJ pode destacar o seu pessoal para participar neste tipo de cursos. Não estou a dizer que eles, os peritos não conhecem bem, só que a polícia tem mais experiência na prática. Para os alunos com interesse, podem no futuro comentar a lacuna da falta deste tipo de profissionais. Tem a palavra o governo.
Agradeço, Sr. Presidente. Agradeço a questão colocada pelos 5 deputados em relação à questão colocada pelo deputado Leilão Wang, que tem a ver com os trolões de troca ilegal de dinheiro. Quanto aos dados, de facto, aqui eu vou fazer uma chega. Nos últimos anos, o número foi aumentado, especialmente neste ano. O aumento do número tem a ver com o alívio da situação epidêmica e também tem a ver com o mecanismo de recolha de provas ou detecção de pessoas, porque no passado só BJ e PSP que respondiam por este trabalho, mas este ano contamos com a participação da DIJ, ou empresa de jogo, ou a inspeção de jogo. Portanto, quanto à questão de criminalização, vamos trabalhar em colaboração com os serviços competentes do governo para estudar a respectiva possibilidade, porque também houve uma vez que comunicamos com os serviços competentes e só depois de chegarmos com o consenso é que vamos submeter o respectivo relatório. Vamos dar respeito à análise do governo ou decisão do governo em relação aos postos transfronteiriços de Hangqin ou aquela ou passageiros pode ou não ou seja, aqueles serviços de passageiro poderem ou seja, pode ou não reduzir a idade dos passageiros para poderem passar as fronteiras com o motorista ou não, e vamos ter a conclusão brevemente. Em relação ao posto da porta do cerco, então é possível ou não adoptar a medida de inspeção fronteiriça integral ou não? E temos 3 propostas. Primeira, podemos passar este trabalho para o interior da China, ou seja, isto envolve a utilização do terreno e trata-se de um poder de terreno do país. Por exemplo, o governo central que decide, porque é o governo central que arrenda a parte do Porto do Seco para nós. Portanto, se cabe a Macau esta tarefa, então, depois de sair a porta de Macau, então, como é? Não temos espaços suficientes para as filas de espera, porque Macau tem pouco espaço, ou espaço insuficiente. Então, a terceira proposta é pomos no meio, entre Macau e a parte do interior da China. E qual o problema? Porque há um túnel nesta parte e se construir um edifício ou prédio, então não é tão adequado, porque existe um túnel. E mais, envolve também a questão do uso do terreno. Portanto, não é tão fácil resolvido. Em relação aos recursos humanos, temos 6.300 agentes policiais, mas neste momento temos apenas 5.100 agentes. E, de facto, neste momento, temos cerca de 4.800 pessoal e, de facto, temos falta de pessoal. Mas, sim, através de medidas ou policiamento comunitário, através de formação, vamos aumentar as forças policiais. E em relação à produção de guardas prisionais, de facto, também já referimos 1 e 11 em turma noturno, e em Hong Kong a produção é 1 e 6. E com a criação do novo estabelecimento prisional, com boa concepção, ou seja, um guarda pode fiscalizar vários recursos. Assim, podemos poupar forças policiais.
Através desta forma, depois eu vou complementar posteriormente. Mas em relação às questões colocadas pelo deputado Tomás Icem, agradeço as suas questões. Primeira, que tem a ver com novos médios, porque na nossa tutela, basicamente, já abrimos conta no WeChat e a PJ, tal como referi há bocado, também abri contas no Facebook e também a conta de vídeo do WeChat e Weibo e também Xiaohongshu, etc. E também TikTok, etc. Através desta forma de plataformas, divulgamos os nossos trabalhos especialmente contra a bula, e vamos continuar a criar, por exemplo, conta em Xiaohongshu, e este trabalho está em curso. Em relação à questão colocada pela deputada Wang Qijing, depois eu vou passar a palavra à diretora para responder. Em relação à obrigação ou app contra a bula no telemóvel, tal como referi, ou numa resposta a uma interpretação escrita apresentada pelo deputado, pode ou não apresentar denúncia ou participação através da app de telemóvel. É necessário haver um procedimento no Código Processo Penal para podermos ter uma lei para seguir. E isto depende também da participação do próprio vítima, é que só depende desta queixa ou acusação do próprio vítima é que podemos iniciar o respectivo processo. E tudo deve ser feito nos termos da lei penal. E vamos tratar deste assunto no futuro quanto à alteração do CPP. E numa resposta a uma interpretação escrita, já respondi aquelas perguntas. Ou seja, em 2019 já iniciamos trabalhos de megadados e criamos uma plataforma, centro de dados e plataforma de aplicação, e através destas plataformas podemos concretizar com o maior possível a partilha de dados. E este trabalho está em curso e estamos a continuar a aprofundar os respectivos trabalhos, quer PSP, quer Serviço com Bombeiros, quer SA. Temos mecanismo de partilha mútua de informações. E quanto aos recintos, o controle de pessoa, quando tivermos operações de grande dimensão, vamos iniciar o centro de comando para, de forma uniformizada, os trabalhos de coordenação, especialmente nos feriados ou festivais. Vamos também iniciar o centro de comando para efeitos de controle de pessoas. E em relação aos jogos nacionais, questões colocadas pela deputada Leon, que eu não vou repetir aqui. Em relação à informação ou mecanismo de notificação de informações, se quer no futuro vamos ter um vídeo para divulgar. Do Algari, em 2022 já concluímos a sua construção e nós, através da forma eletrônica, emitimos informações às operadoras. E em 2023, entre janeiro e outubro, através desta plataforma, nós emitimos 195 alertas, e entre os quais 18 têm a ver com
ataques e 122 tem a ver com os riscos e também recebemos diferentes comunicação de incidentes cibernéticos, nomeadamente avaria de equipamentos, etc. Quanto aos trabalhos de jogos nacionais, no âmbito da cibersegurança, de facto, nós vamos proceder aos trabalhos preparativos e coordenação e durante o evento vamos também vigiar o funcionamento das redes. De facto, temos um mecanismo de cooperação entre 3 regiões para combate ao terrorismo ou no âmbito da segurança. E, além disso, quanto à formação física dos agentes, de facto, temos convidado os acadêmicos ou professores da universidade, da polícia, para dar aulas. E no caso de partilha de base de formação entre Macau e Zhuhai, estamos agora a ajustar os planos e os bombeiros também têm participado nas ações de formação e ao simulacro organizados pelo Indochina. E, de facto, temos poucas instalações desportivas e vamos tentar construir mais. E no novo edifício de comando da PSP, nós temos salas para prática de desporto. E quanto à taxa de forças de segurança, de facto, devido à epidemia, foi suspensa durante alguns anos e esperamos que no próximo ano possamos retomar a sua realização. E também estamos a fazer estes trabalhos, por exemplo, anualmente temos organizado atividade para por exemplo, hiking para os seus familiares da polícia pode ter essas experiências. Quanto às atividades desportivas entre 3 regiões, de facto, também foi concluído há pouco. E quanto à cibersegurança referida pelo deputado Sun Sikalon, qual é a sua resposta? De facto, nós prestamos muita atenção à prevenção antecipada e não vou referir os dados e neste momento nós já concluímos o upgrade do sistema de cenários com recurso à inteligência artificial para identificar ciberataques. Não sei se os deputados já visitaram o nosso centro de cibersegurança. De facto, podemos mostrar-vos como funciona este centro. E nós também vamos construir a plataforma de informações de ameaças de cibersegurança para, assim, prevenir os incidentes no âmbito da cibersegurança. E muito em breve vamos também lançar instruções para os operadores de infraestruturas críticas seguirem, para, assim, aumentar o seu nível de defesa. E quanto às empresas privadas, sabemos que a lei de cibersegurança visa regulamentar as infraestruturas críticas. E para as empresas privadas, vamos emitir alertas para o seu conhecimento e, de acordo com a lei, não podemos controlar o uso de pessoas da rede, quer
devido à falta de recurso, devido às normas de lei, porque não podemos intervir na vida privada da população e assim as empresas privadas, para o seu bem, devem fazer bem os trabalhos e vamos melhorar o sistema de emissão de alerta para o conhecimento da população e no caso da formação de quadros qualificados, trata-se de um trabalho muito difícil, são sempre insuficientes os quadros qualificados, portanto eu deixo apelo para os estudantes de Macau para frequentar este curso, porque o seu futuro é promissor. E quanto ao apoio ao desenvolvimento do setor, posso dizer desta maneira: sim, podemos aportar como é que podemos apoiá-lo, mas se não temos recursos suficientes, como é que podemos prestar este trabalho? E acho que a BJ pode estudar sobre a sua resposta e quanto ao bolões de troca de dinheiro, isto já foi discutido e no caso de burlas telefónicas, como é que podemos reforçar a divulgação e depois vou passar a palavra ao diretor Cid para dar uma resposta. E no caso da violência doméstica, sim, queria falar sobre isto. Entre janeiro e setembro, houve 101 casos de investigação, ou seja, houve 101 queixas. E depois da investigação, 14 casos satisfizeram a qualificação de crime. E no ano passado, só houve 7 casos, porque é que há esta diferença, porque não sabemos se estão satisfeitos os fatores ou elementos constitutivos de crime de violência doméstica. E depois da investigação, depois da recolha de provas, para ver se satisfazer os elementos de crime de violência doméstica, se não satisfazer, então não podemos avançar com a instrução de casos. Se não podemos instruir o processo para ser encaminhado para o Ministério Público, mas isto é uma atitude irresponsável. Porque no caso da violência doméstica pode também implicar crimes mais pesados e neste caso podemos não optar por acusar o crime de violência doméstica. Portanto, não podem dizer que porque é que houve 101 queixas, mas só 14 casos é que são considerados como violência doméstica, porque o MP tem de analisar o caso para estudar bem o caso e depois de o caso ser encaminhado para o tribunal, a sua qualificação também pode variar. Ou seja, estes 14 casos podem também não ser considerados como ou qualificados como doméstica violência após pelo tribunal. Isto não é um problema da polícia, porque nós assumimos a nossa responsabilidade para analisar o crime, para ver se este caso enquadra-se no crime de violência doméstica. E quanto à identificação desta violência, trata-se de um caso, uma situação muito importante, porque sabemos que roupas sujas, lava-se em casa. É uma mentalidade, um pensamento dos chineses. E, portanto, isto depende da coragem da vítima de apresentar queixa. E isto é muito importante. Há casos em que a mulher disse que foi batida pelo marido e depois disse que só uma vez. E este tem de ser praticado de forma muito violenta, é que podemos qualificar como violência
doméstica. A gente de fora disse que o governo não liga à emoção do vítima, mas de facto isto também exige as forças da sociedade, porque sabemos que a Associação de Mulheres também fez muito trabalho. Porque se o vítima depois alterou o seu depoimento, então isto vai causar problema. Não há provas para isto. Portanto, isto depende da própria vítima. Ela tem de se atrever a denunciar o caso e também tem muitas considerações, porque não tem rendimentos, não tem subsistências, não tem filhos para cuidar. Lei de violência doméstica dá prioridade na sua prevenção. Podemos ver a lei, qual o objetivo. Deputado Leão, obrigado, senhor presidente, e obrigada pela resposta do senhor secretário. Queria acompanhar a questão sobre o recurso humano das forças. E o senhor secretário referiu no futuro, quando a gestão da nova prisão, podemos utilizar menos recurso humano para uma boa gestão de recurso. E agora o serviço correcional está a recrutar mais de 60 trabalhadores. E em 2026, alguns quatro prisionais vão aposentar-se por estarem reunidas condições, mas há vagas no quadro, por exemplo, do CB e essa e da essa, portanto, espero que o governo possa prestar atenção ao pessoal de trabalho do trabalhador da linha de frente. E o senhor secretário é responsável pelas forças de segurança, portanto, para além da gestão rigorosa e flexível, também podemos tendo em conta a pressão de trabalho do pessoal. Será que podemos aumentar as regalias desse pessoal? Deputada Matissa, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Secretário, pela resposta dada. Gostaria de acompanhar a questão sobre os Jogos Nacionais. Nós sabemos que a IDE já avançou com os voluntários para participar do recrutamento dos voluntários. Também sabemos que também vai haver formação sobre o combate contra riscos, por casos contingentes. Acho que tudo isso também cai no âmbito da sua tutela. Então, no futuro, a sua tutela vem em conjunto com o IDE para haver uma formação desses voluntários. Eu creio que isso, para além, consegue elevar o controle do risco ocorrido durante os Jogos Nacionais. Por um lado, também eles podem ser utilizados isso para toda a vida. Isso também facilita muito a nossa sociedade. Muito obrigado. Deputado Cigalon, obrigado, senhor presidente, senhor secretário. Agradeço a sua resposta detalhada. Basicamente, as minhas questões já foram respondidas, mas em relação à cibersegurança, eu estou preocupado. Por exemplo, trabalhos durante a incidência, os nossos trabalhos estão atrasados ou não? Esta é a minha preocupação, porque sem cibersegurança não temos a segurança nacional. E RAEM está na linha de frente, portanto, estou preocupado com isso. E estou de acordo com a medida ou política de medidas táticas, mas como é que o governo vai fazer isto? Por exemplo, com as empresas, não sei se o governo pode ou vai divulgar algumas instruções para as empresas poderem ter uma noção mais clara sobre esta matéria. Mas, quanto aos recursos humanos,
tal como referiu o senhor secretário, há grande falta, mas não sei se pode, através de formação interna, especialmente através de cooperação regional, portanto, para elevar a capacidade do pessoal através do reforço de intercâmbio com a parte do interior da China, porque os trabalhos de cibersegurança do interior da China é muito maturo neste momento, mas indústria de cibersegurança, sim, sabemos que temos a falta de quadros qualificados e no futuro espero que o governo possa apoiar mais as empresas locais. Claro que as empresas locais têm menos técnicas ou experiências poucas, mas espero que o governo possa dar mais apoio a essas empresas locais. Obrigado. Deputada Lochoyen, obrigada. Quanto à passagem irregular de ruas, eu sei que é difícil resolver, mas se alterar a lei e aumentar as sanções, acho que podem ser atingidos efeitos dissuasores. E o senhor secretário também pode destacar mais pessoal para executar a lei. No caso da China, normalmente são organizadas atividades para divulgação jurídica. Portanto, espero que as autoridades possam adotar medidas para reprimir esta situação caótica, para assim garantir a segurança quer de peões, quer de motoristas. No caso da violência doméstica, tal como disse o senhor secretário, há dificuldade na recolha de provas. Sim, a polícia faz um trabalho brilhante, mas temos de apoiar os vítimas desta violência, ou seja, podemos criar equipas específicas para tratar desses assuntos. Por exemplo, durante o investimento, podemos ensinar ou disponibilizar a formação ao agente para reforçar as suas técnicas ou também assistências sociais, entre outras, para assim se criar uma ligação estreita para ajudar os vítimas desta violência e espero que haja colaboração entre serviços e também sejam reforçadas ações de formação e no sentido de assegurar ou criar uma rede de proteção mais abrangente. Obrigada. Deputada Lam Nhi Hoi, obrigado, senhor presidente. Devido ao limitado do tempo, o senhor secretário respondeu a minhas perguntas e não há mais perguntas. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, senhores deputados. Quanto à questão da deputada Lochoyen sobre atravessamento sem obedecer as regras de trânsito, por segundo a lei de Macau, se 50 metros, durante 50 metros é que pode atuar ou multar a pessoa. Mas tem de, em primeiro lugar, ter em conta a segurança. Por isso, a polícia também temos de seguir este critério para executar a lei. E para o atrasamento, o essencial é para educar as pessoas para cá, matéria tão pequena, todos fazem isso, então vamos atuar sempre. Acho que com mais 1000 agentes policiais também não consegue resolver o problema. E falou se temos de ter mais pessoal para isso. Aliás, entendo que temos de reforçar a devida sensibilização em vez de multar as pessoas. A lei não é para sancionar as pessoas, é para educar, ensinar o nosso pessoal. E sobre a criação de uma equipa responsável para combate à violência doméstica. Aliás, o pessoal responsável por este tipo de ato. E o deputado Lam Nhi Hoi falou sobre a lei do antiterrorismo. Talvez vamos fazer uma auscultação pública no próximo ano, depende dos nossos trabalhos. Nós também estamos preparados para esta tarefa. Aliás, em 2006 existe um regime jurídico, só que não é
sistema em si. Sim, esta lei não deve ser feita a posterior, o essencial é a prevenção e sim, para não haver este tipo de casos. 困難嘅，所以通過科技手段嘅 E talvez da forma do lobo solitário, acho que também merece a nossa ponderação e atenção. E sobre a gestão dos serviços correcionais, também foi falado aquele curso de licenciatura, também estamos neste momento também a recrutar os subchefes oficiais, que tem um curso que dura 4 anos. E temos, neste momento, 75 polícias de turismo que vão estar presentes na Ruína de São Paulo, na Rua da Cunha. Contamos com, neste momento, 65 polícias. Também vai ter um veículo para assumir esta tarefa. E para a ciência forense, para este tipo de este curso, acho que a Polícia Judiciária tem vindo a atuar neste sentido. Muitas escolas também fazem visitas sobre este departamento. E vou agora dar a palavra aos meus colegas para responder às questões da ronda anterior sobre a questão dos serviços da alfândega. Vou passar a palavra para falar sobre anti-incêndio marítimo. Obrigado, Senhor Presidente. Eu vou fazer uma chega em relação aos trabalhos contra incêndio marítimo. Já realizamos algumas formações em cooperação com o DISAM em agosto de 2022 e em março deste ano nós visitamos os serviços de bombeiros em Zhuhai para participar da formação e no ano passado, em setembro, e em abril deste ano e em outubro deste ano realizamos também uma formação nesta área. Contamos com 34 bombeiros participados nesta formação e em outubro do ano passado e em maio deste ano, nós realizamos formação com agentes de serviço alfândega. Contamos com 41 participantes. Obrigado. Depois vou passar a palavra ao comandante do SEB sobre o robô. Obrigado, senhor secretário. Quanto ao robô de combate a incêndio de controle remoto polivalente, de facto, tendo em conta o caso de incêndio de barcos no porto interior, enquanto houver incêndio nos barcos, nós podemos preparar bem e definir um plano de salvamento. E por isso é que o SEB pretende adquirir 2 robôs para o efeito. Para assim, no caso de incêndio nos barcos, podemos combater o incêndio à distância. E este robô, de facto, tem uma capacidade de ejecto de 100 metros, para assim elevar a capacidade de combate ao incêndio. E este projeto, ou seja, já iniciamos este ano o processo de aquisição e em 2024 vamos também receber o robô. Vou dar a palavra ao senhor secretário. Quanto à proteção civil, ao voluntário, ao melhoramento deste mecanismo, e segundo a lei sobre proteção civil, voluntário, no âmbito de proteção civil, só basta o apoio no âmbito da proteção civil, especialmente no âmbito de educação e recuperação após calamidade. E também incentivamos a participação ativa dos voluntários e também temos um regime de prêmios. E também distribuímos anualmente prêmio de ouro prato aos voluntários com desempenho melhor. E no ano passado, 7 pessoas foram premiadas.
E o voluntário participa principalmente na ação de divulgação na comunidade. E o ESP vão continuar a colaborar com associações para organizar o curso de formação e também o voluntário também participa anualmente no nosso exercício peixe de cristal e também o voluntário também participa na ação de divulgação e os SIPU também em cooperação com as associações, 13 associações também realizam ações de divulgação e quando aquele voluntários também recrutamos anualmente 100 voluntários no âmbito da proteção civil. Aliás, quando a questão deputada Wong Kee-chen sobre o número de pessoas no WeChat para a polícia PJ, 16 mil e tal, no Expo 16 mil e da proteção civil 18 mil, serviços de alfândega 70 mil e PSP 95 mil e PJ é 32 mil e corpo de bombeiro mais ou menos 44 mil. E com estes followers, também, aliás, isso também podemos atrair outros meios para divulgar este tipo de notícias. E o Estado Mati 100 também colocou uma questão para além da carreira de tiro, existem outras instalações para o uso do próprio agente e dos seus familiares. Sim, a carreira de tiro, claro que não pode ser utilizada para os seus familiares. E para os agentes policiais, tem de ir lá, mas os seus familiares podem usar de outras instalações, mas sinceramente existem pouco tipo de instalações para os familiares. E sobre o novo estabelecimento prisional, há bocado já falei um bocado, a sua concepção é mais adequada, porque o antigo IPM também sofre de várias instalações, mudanças, mas agora este novo foi feita uma nova concepção que vai ser construída dessa maneira. Também há espaços para efeitos de formação. E o deputado Maio Fon também foi falado como que pode haver uma cooperação entre escolas e com a polícia, e neste momento existem dois mecanismos. Vamos fazer intervalo de 10 minutos.